Pai do Senhor Jesus, amém. As crianças estão liberadas, né, para o seu culto aqui do lado individual. As crianças que estiverem aqui na igreja, no templo, pode estar indo com a irmã Pamela ali. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias na carta de Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Amém? Vamos ler. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Até aqui, irmãos. Senhor Deus tão céu, te dou graça, meu Deus, por esse momento estar aqui na tua casa, nesse domingo, no dia do Senhor, para poder pregar a tua palavra, meu Deus. Deus, tem misericórdia da minha vida nesse momento. Fala com o teu povo, com a tua igreja. Me dai graça, dai misericórdia para falar contigo. Tem misericórdia pela minha vida. Fala com o teu povo, se dispôs a estar aqui hoje para louvar, para glorificar o teu santo nome. Espero que a tua presença faça presente no nosso meio, Senhor, como já sentimos ela aqui hoje. Teu Espírito Santo fala nos nossos corações, através da tua palavra, meu Deus. Seja com o seu povo. Me dai graça, tem misericórdia. Eu oro a ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Filipos, carta aos Filipenses. Paulo se encontrava em Roma, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. E sempre foi do desejo de Paulo, do apóstolo Paulo, ir a Roma. Ele sempre teve isso no seu coração. Quando Paulo estava na cidade de Éfeso, que ele estava entre Éfeso e estava com a intenção de ir até Jerusalém, entre Éfeso e Jerusalém, nesse momento que ele está em Éfeso, é que ele escreve a carta aos romanos. Ele escreve essa carta aos romanos, e nessa carta, a igreja que já tinha em Roma, ele afirma que tinha um grande desejo de ir até essa igreja, conhecer os irmãos, e dali ele iria para a Espanha, pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. A ideia dele era ir, tinha um desejo muito grande no seu coração de estar em Roma. E dali, ele iria para a Espanha, pregar o Evangelho e fazer o seu trabalho, que ele é o apóstolo dos gentios, plantar igrejas. E Paulo, quando estava em Éfeso, rumo a Jerusalém, que ele estava para levar uma oferta aos pobres irmãos que haviam em Jerusalém, mais precisamente na Judéia. E quando Paulo chega em Jerusalém, saindo de Éfeso, ele vai para Jerusalém para levar essa oferta para a igreja, os irmãos que estavam ali em Jerusalém. Paulo é surpreendido. Ele é preso em Jerusalém. Ali ele é preso, ele é acusado falsamente pelos judeus, de ele estar querendo levantar uma sedição contra César, querer derrubar o Império Romano. Então Paulo é preso naquele momento, e eles enviam ele para Cesareia. E ele fica lá, irmãos, por pelo menos 2 anos, preso
em Cesareia, sendo acusado pelos judeus falsamente, acusando ele de querer levantar um montim, de querer criar confusão em Jerusalém para derrubar o Império Romano. E Cesareia, naquele tempo, era governada por Félix e Festo. E ele era acusado naquele lugar, falsas acusações contra Paulo, ele ficou preso ali durante 2 anos. Paulo percebeu que existia um complô entre Félix e Festo e o Sinédrio, entre os maiorais ali dos judeus, para poder prender ele. E se vimos, isso está lá em Atos, no capítulo 25, que Festo ele deixa bem claro que não vê nenhuma acusação contra Paulo, não tinha nenhuma acusação daquilo que ele levantara contra Paulo. Era coisa, Festo fala para os maiorais de Jerusalém, os sacerdotes, os principais do Sinédrio ali, isso é coisa de vocês. Eu sei que Paulo estava pregando o Cristo crucificado, que ressuscitou. É essa acusação que vocês estão levantando contra ele. Ele não está querendo derrubar o Império Romano. Então Festo sabia disso, mas Festo, por covardia, em complô com esses judeus do Sinédrio, levanta essa acusação para tentar matá-lo. E Paulo tinha ciência disso naquele momento. Isso está relatado lá em Atos, capítulo 25, no verso 28. Paulo, sabendo disso, o que Paulo faz? Paulo sendo um cidadão romano legítimo de nascença, ele apela para César. Ele sabia que ele ia morrer naquele momento. Então sua última escapatória é apelar para César. Assim, vocês estão me acusando falsamente? Eu apelo para César. Festo se assusta e fala: você é romano? Eu sou romano de nascença. Aí Festo responde para ele: você apelaste para César? Para César irás. Envia ele para Roma. Então, quando Paulo chega em Roma, ele não chega como ele planejava, como ele sonhava, como ele falou com os romanos. Paulo chega em Roma preso, ele chega algemado, ele chega assim angustiado, entristecido, com a sua liberdade presa. E é dessa prisão que Paulo escreve essa epístola aos filipenses, aos irmãos que estavam em Filipos. E nessa passagem de Filipenses, Paulo não vai discutir na carta que ele escreve para eles a sua liberdade. Paulo traz toda a ênfase sobre o Evangelho, porque, na verdade, o que mais importava para Paulo era o Evangelho. Paulo, ele não estava ali discutindo a sua liberdade, o seu momento de dificuldade que ele estava passando. Então, Paulo traz para nós com tudo isso, ele olha tudo que aconteceu na sua vida até chegar naquele momento em Roma preso. Ele não usa a ótica humana, ele não olha como um olhar humano, se codoendo de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele vê que tudo aquilo que aconteceu contribuiu e muito para o progresso do Evangelho. E é dessa exata maneira que ele começa o verso 12. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Isso está no verso 12. Paulo afirma então no verso 12 que as coisas que aconteceram antes de tudo isso contribuíram e muito para o avanço do Evangelho. Então, irmãos, Paulo naquele momento ele não dá ênfase nas suas lutas pelas que estavam passando naquele momento. Poderia ser até legítimo ele falar, mas ele não faz isso. Ele não fica reclamando, chorando, ou com os crentes de Filipos. Ele não se concentra no seu sofrimento pessoal, não fica chorando em autopiedade. Ao contrário, ele faz aquilo tudo para a glória de Deus. Ele olha pela ótica divina. Ele procura ver tudo assim: Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Tudo que me aconteceu até aqui é Deus que está guiando, mesmo que na minha mente não seja como eu planejei, de vir aqui com os irmãos, de aqui ser mandado para a Espanha, de fazer a obra acontecer. Não foi assim, mas Deus que está no controle. O Paulo não entristeceu no seu coração: Deus, estou sozinho, você me abandonou. Nenhum momento passou isso pela cabeça de Paulo. Paulo sempre olhou pela ótica divina. Se eu estou aqui pela vontade de Deus. Então ele fala: as coisas que me contribuíram aconteceram para maior proveito do Evangelho. Agora, irmãos, é de se pensar quais coisas que aconteceram com Paulo, que ele cita, quais coisas aconteceram com eles. Nós podemos recordar, desde quando Paulo se converte em Damasco,
Quando ele sobe para Jerusalém, ele é desprezado, ele é rejeitado pelos irmãos de Jerusalém. Paulo passa mais de 10 anos em Tarsos, de molho, ninguém lembra de Paulo. Paulo ficou esquecido durante 10 anos, ninguém tinha lembrança de Paulo. Barnabé, que chama Paulo para a missão, depois de mais de 10 anos, Paulo estava fora dos holofotes. Paulo, ele foi cruelmente apedrejado em Listra. Ele foi açoitado, jogado no cárcere interior em Filipos. Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado em Bereia. Ele foi chamado de tagarela na capital intelectual do mundo, em Atenas. Ele foi chamado, irmãos, de impostor em Corinto, uma igreja que ele tanto amou, que tanto ele apacentou. Ficou quase 2 anos em Corinto, ali foi chamado de impostor. Eles levantaram o ministério, tentaram se levantar contra o ministério dele, colocaram em xeque o ministério de Paulo em Corinto. Uma igreja que tanto ele se dedicou, tanto se doou por aqueles irmãos, ali ele foi chamado de impostor. Na cidade de Éfeso, ele experimenta até um poderoso reavivamento espiritual, mas ele relata que ele enfrentou feras, que ele pensou que ele poderia até perder a sua vida, que foram lutas maiores que as suas próprias forças poderiam acrescentar. Depois ele foi preso em Jerusalém, de maneira tão cruel, foi acusado durante 2 anos em Cesareia, e de Cesareia ele apela para César. Festo, juntamente com o rei Agripa, manda Paulo para Roma, no navio. O que acontece com Paulo no navio? Ele sofre um naufrágio, toda aquela embarcação se perde. É uma passagem tão profunda que ele acaba que toda aquela embarcação se converte a Cristo, através do testemunho de Paulo. Aquele navio vai a pique, a embarcação se perde todinha, eles vão até a ilha de Malta, chega em liberdade, chega com vida na ilha de Malta. Na ilha de Malta, Paulo ainda é picado por uma serpente, e todos esperam a sua morte. Olha o tanto de coisa que aconteceu com esse homem. Ele poderia desanimar, ele poderia se entristecer, ele poderia ver com a ótica humana e falar assim: não dá para mim não, eu sofro demais, desde quando eu me converti, é só luta, só perseguição, só prova. Mas isso ele não faz, ele não fala isso para o irmão, ele fala: tudo o que me aconteceu foi para o progresso do Evangelho. Se eu estou aqui hoje, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Aí ele diz à igreja de Filipos que as coisas que aconteceram com ele contribuíram para o progresso do Evangelho. Então Paulo entendia que a sua vida estava nas mãos de Deus, ele tinha plena consciência disso. Prosseguindo, irmãos, ele continua no verso 13, ele fala no verso 13: de maneira, irmãos, que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Irmãos, a guarda pretoriana era a guarda de elite do Império Romano, era a guarda real, a guarda de César que guardava Paulo. Paulo jamais teria alcançado essas pessoas, teria contato com esses homens, se ele não tivesse naquele momento. Os soldados da guarda pretoriana chegaram a ser mais de 16 mil soldados naquela época, tão grande que era a força do Império Romano. Esses homens tinham influência na vida política do Império, eles tinham livre acesso aos corredores do palácio. E de fato de Paulo estar preso com ele, aguardando o julgamento, esses soldados que vigiavam eles revezavam com ele em turno de 6 horas, sempre ficava um soldado com eles. O que Paulo fazia? Pregava o Evangelho, pregava Cristo, pregava a cruz para aqueles homens. Então Paulo aproveitou cada momento da sua vida para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. E o texto fala ainda que todos os demais que estavam naquela casa, ele pregou para todos eles. Paulo, nós vemos lá ele ficou preso em prisão domiciliar, está lá em Atos capítulo 26, ele ficou preso numa casa, e nessa casa era guardada pelos soldados. Então pensa comigo, irmãos, Paulo preso, sem a sua liberdade, impedido de sair, de fazer a missão, de tudo aquilo que ele foi chamado para fazer. Nós vemos como o Espírito Santo guiou Paulo em todos os passos. Ele estava preso, só que olha onde Paulo estava preso. Paulo estava preso no centro do mundo, na capital do mundo, em Roma. Todos os povos passavam por Roma, e Paulo, ele ficou preso exatamente naquele lugar. Ele, pelo fato de ser romano, ele ficou preso numa casa, em prisão domiciliar.
Só que se vocês verem lá em Atos capítulo 28, verso 16 até o 30, vai falar que Paulo tinha toda a liberdade para pregar o evangelho. Paulo fez a sua casa um ponto de pregação. A cidade de Roma conhecia aquela casa dele como pregação. Todo mundo conhecia. Então Paulo, ele via que tudo que estava acontecendo com ele era para o proveito do evangelho. Então ele pregou para os guardas, para os serviçais daqueles lugares, e durante 2 anos ele pregou ininterruptamente até a sua morte, que é ali mesmo que ele morreu, na cidade de Roma. E esses soldados e serviçais tomaram conhecimento que a prisão de Paulo foi uma prisão política. Eles levantaram falsa acusação contra Paulo. Eles entenderam que Paulo pregava o evangelho. Paulo pregava o Cristo crucificado, o Cristo que morreu e ressuscitou, que para os judeus era abominação, para os judeus não aceitavam isso de jeito nenhum, por isso que levantaram as acusações. Mas para os soldados que estavam ali com ele, para os serviçais que estavam ali com ele, Paulo pregou o evangelho, Paulo proclamou o evangelho e fez o progresso do evangelho crescer naquele lugar. E todos ali entenderam que aquele homem era um homem de Deus, que Deus fez uma obra na vida dele. Se nós pegarmos o finalzinho da carta de Paulo, quando Paulo faz o fechamento da carta, pode ver que ele faz uma saudação especial aos da casa de César. Claro que não estava se referindo aqui à família de César, porque não tinha contato com essa classe. Estava falando exatamente desses irmãos, dos serviçais, dos soldados, todos aqueles que passaram por ele durante 2 anos, que ele pregou o evangelho e eles se aceitaram a Jesus, eles se converteram, entenderam o evangelho. Então Paulo saúda esses irmãos. Então, irmãos, Paulo começa a mostrar para os irmãos filipenses que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era para o progresso do evangelho. O evangelho estava crescendo, mesmo naquela situação. Então, no verso 14, podemos acompanhar aqui, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O Paulo passa para os irmãos filipenses que aqueles irmãos que estavam em Roma, já havia uma igreja em Roma, eles viviam em completo, sempre constante medo de ser preso, de ser morto, devido à pregação do evangelho. Então, quando Paulo chega naquela cidade preso, os irmãos conheciam Paulo. Há mais ou menos 5 anos atrás, Paulo já tinha escrito a carta àquela igreja, ele era muito conhecido pelaquela igreja de Roma. Então, quando Paulo chega naquela prisão, os irmãos tinham conhecimento disso. Eles sabiam quem era Paulo, e Paulo pregando o evangelho na sua casa, pregando para cada um que passava naquela casa, isso criou um ânimo para os irmãos de Roma. Eles falaram, poxa, esse irmão que está preso, sem a sua verdade, está pregando o evangelho, quem dirá a nós? É por isso que ele fala no 14, muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, eles ousam falar a palavra mais confiadamente, sem medo de morrer, sem medo de ser preso. Então, Paulo tinha essa visão de que o evangelho estava crescendo naquele ambiente devido à sua prisão. Deus estava trabalhando dessa maneira, que às vezes a gente não vai entender como Deus trabalha, a gente pode talvez querer entender por que está sendo assim, por que está sendo mais difícil, mas é Deus trabalhando. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele confiava plenamente que tudo era a vontade de Deus. Já no verso 15, Paulo fala, verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Então, irmãos, existia alguns irmãos em Roma que proclamavam a Cristo por inveja e por divisão. Paulo está se referindo aqui no verso 15 aos líderes da igreja de Roma, pois com a chegada de Paulo naquela cidade, Paulo era muito conhecido, Paulo começou a ameaçar a popularidade deles. Paulo era bastante conhecido, e Paulo então era o grande apóstolo dos gentios, era conhecido em todos eles. Então começou a criar uma inveja no coração deles. Isso fez que os líderes daquela igreja pregassem com mais força, com mais veemência, pregavam com mais força, ia para a praça pública pregar, divulgava o evangelho, mas não com coração, com boa intenção, mas com inveja de Paulo, querendo trazer mais aflições às prisões de Paulo. Não é isso que muitas vezes acontece, irmãos? Uma igreja querendo disputar com a outra para ver qual que vai conseguir mais membros, quem vai pregar melhor. Mas a intenção do coração deles não é o evangelho, não é o reino, não é crescer, mas sim é um interesse pessoal, uma vontade pessoal deles.
Então, começou a criar uma inveja na liderança na igreja de Roma. Por isso que Paulo fala no verso 15: verdade é que alguns também pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. No verso 16 ele continua: uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Porque muitos irmãos estavam pregando por interesse pessoal, com inveja de Paulo, com medo de perder os seus postos que tinham naquela igreja. Paulo diz que eles pregam, não de maneira sincera. Eles podem apresentar um grande zelo, um grande entusiasmo. Na realidade, eles pensam que assim eles poderiam aumentar o sofrimento de Paulo naquela prisão. A intenção daqueles líderes da igreja de Roma não era puro, não era um sentimento louvável. Na verdade, secretamente, aqueles líderes eles estavam felizes com a prisão de Paulo. Eles queriam se destacar em cima do ministério de Paulo. E com a perda da liberdade de Paulo e o mal que lhe aconteceu, esses líderes estavam se aproveitando dessa situação. Por isso que Paulo fala no verso 16, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, por divisão, e não puramente, porque estavam querendo trazer sofrimento para a vida de Paulo, aproveitando daquele momento e fingindo um zelo falso pelo Evangelho. No verso 17 ele diz também: mas outros, tinha um grupo na igreja que pregavam por amor, sabendo que Paulo foi posto para a defesa do Evangelho, conhecia Paulo, conhecia a vida de Paulo, então eles pregavam a Deus com mais força, com mais garra, com mais amor, por causa da situação que Paulo estava. Então, irmãos, Paulo passa por irmãos filipenses, os irmãos que estavam em Filipos, que tudo isso que aconteceu com ele foi para a proclamação do Evangelho. Até esses líderes que se levantaram contra ele, até esses líderes que estavam com inveja, com divisão, com espírito, tudo isso contribuiu para Deus proclamar o Evangelho, porque isso criou uma força motriz para a igreja pregar mais ainda. Uns pregavam por inveja, uns pregavam por amor, outros pregavam por divisão, mas o Evangelho estava sendo pregado, o Evangelho estava sendo pregado em Roma. E isso que Paulo responde no verso 18, ele faz um questionamento: mas que importa? O que importa que eu estou sentindo? O que importa que eu estou pensando sobre isso? Então vimos que essa é a atitude do verdadeiro cristão. Paulo, ele não se preocupa com essas coisas, ele não leva para o pessoal, mesmo que eles estavam afligindo ele, mesmo que eles estavam fazendo ele sofrer mais na prisão, mas Paulo não leva isso para o coração. O que importa é que Cristo estava sendo anunciado e não o que ele achava. E o que o Evangelho crescia, era isso que alegrava Paulo. Ele fala no 18: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e nisso me regozijarei ainda. Então Paulo se alegrava no crescimento do Evangelho, e não se preocupava, não trazia para o pessoal dele, mesmo que isso trazia muita dor para ele, muita angústia, ele não trazia para o pessoal dele tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, esse verso, o verso 18, é usado muitas vezes para poder justificar, hoje em dia, quando Paulo fala, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, como se não tivesse uma forma de proclamar o Evangelho. Mas Paulo aqui não está falando de você pregar o Evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma. Paulo, quando fala desses líderes, ele não entra no mérito, ele não entra no conteúdo que eles estavam pregando. O conteúdo estava certo, a pregação estava correta, era Cristo crucificado, era a graça, era por meio da fé, estava tudo correto. A questão não era o conteúdo, mas a intenção do coração. Aí não cabia a Paulo julgar, que quem vai julgar essas pessoas, quem vai julgar esses homens, é só Deus no juízo final. Então a pessoa hoje em dia cria assim: hoje temos um carnaval gospel, temos igreja para LGBT, temos igreja para aquilo, para isso, tentando justificar que o que importa é que Cristo seja anunciado. Não, negativo. Paulo não ratificou isso. Ele falou que o conteúdo estava certo, a intenção do coração daqueles homens que era má, era inveja, era divisão, era contenção. Esse era o problema daquela igreja. Mas o conteúdo estava correto. Eles pregavam Cristo crucificado, eles pregavam que a salvação era por meio da fé, pela graça, estava tudo correto. Então Paulo, ele sempre olhou
toda essa situação dele com uma perspectiva divina. Ele sempre diz que as prisões dele, ele sempre olhava para a perspectiva divina, como Deus estivesse cuidando de tudo, e realmente Deus estava. Então, ele inclui também essas pregações desses líderes por motivações erradas, como uma grande contribuição no Evangelho. Isso fez inflamar o Evangelho na cidade de Roma, fez o Evangelho crescer mais ainda. Ele pregando na sua casa, os irmãos, alguns por amor, outros por inveja, pregavam também. Isso fez o Evangelho crescer ainda mais. Então, Paulo mostra para os filipenses que as suas prisões contribuíram muito para o Evangelho. Então, irmão, o que vale destacar alguns pontos. Primeiro, que Deus está no controle de todas as circunstâncias, controle de tudo. Porque Paulo, ele tinha um plano, ele pensou em tudo. Tinha um plano de ir a Roma, de ir à Espanha, pregar o Evangelho, mas nada aconteceu da forma como ele pensava. Deus tinha outros planos, tinha outros meios de alcançar os objetivos que Paulo tinha, de pregar o Evangelho, mas Deus tinha o seu próprio plano. Paulo de fato chegou em Roma, mas chegou prisioneiro, ficou ali por 2 anos preso. Mas o que Paulo fez ali? Paulo evangelizou a cidade, teve total liberdade naquela casa que ele trabalhava, pregar e ensinar. Ali nessa prisão, ele escreveu a carta aos Filipenses, escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta aos Colossenses, escreveu a carta de Filemon. Paulo, ele alcançou muito mais pessoas ali na prisão do que se ele tivesse em liberdade. Ele alcançou muito mais pessoas, mandou cartas, ele doutrinou igrejas de todas as cidades possíveis. E se nós entendermos, irmãos, Paulo, ele vivia em perseguição, vivia em luta, vivia em terror, com medo de ser preso, com medo de ser morto por causa de inimigos. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Deus manda ele para Roma, mesmo que ele não estava entendendo nada, mas ele ficou 2 anos numa casa seguro. Quem guardava ele era a guarda mais forte do mundo naquela época, era a guarda pretoriana. Ali ele teve sossego para poder escrever, para pregar, para divulgar, e Deus fez o Evangelho crescer no mundo todo através da vida de Paulo. Então Deus fez o progresso na vida de Paulo, fez progredir o Evangelho através da vida de Paulo, mas nas circunstâncias de Deus. Deus que criou a forma como seria. E também, irmãos, nós devemos usar cada momento para a glória de Deus, para nós avançarmos no seu reino. Que Paulo poderia estar ali na prisão lamentando, reclamando, sozinho, seus irmãos, ninguém falar com ele. Não fez isso. Ele olhou pela ótica de Deus e falou assim: não, isso aqui tudo é Deus que está comigo. Ele tinha fé desde quando Deus converteu ele lá em Damasco, que Deus cuidou dele em cada momento. Então, ele usou cada momento da sua vida, até na sua morte, para glorificar a Deus, que ele entendia que Deus estava cuidando de tudo. E o terceiro ponto, Paulo dá um foco a mais na importância das motivações. As motivações dos irmãos, que muitos dos irmãos ali, ele pôde ver, que pregavam por inveja, outro pregava para poder afligir a sua prisão, outros pregavam com amor, querendo crescer mesmo, devido à situação que eles passavam. E, irmãos, nós vemos aqui também que a promessa que Cristo fez para a igreja, que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela é totalmente completada na vida de Paulo, né? Porque o tanto de coisa que aconteceu com ele, Paulo enfrentou contra a sua vida, naufrágios, mortes, mesmo assim Deus cuidou dele até o final, para o crescimento da obra, para o crescimento do Evangelho. Aqui no verso 20, queria ler com vocês, irmãos, o verso 20 e até o 21. Paulo fala aqui, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo tinha isso muito certo na sua mente, no seu coração, que se ele vivesse, ele ia pregar o Evangelho, ele ia pregar, ele ia desbravar, ele ia desgastar a sua vida para o Evangelho, mas se ele morresse também, era lucro, ele estaria com o Senhor. Então para Paulo, em toda a sua vida, o viver para ele era Cristo, era pregar o Evangelho, e se morrer para ele também era ganho. Então ele estava preso em nada nesse mundo, irmãos. E para nós, como igreja hoje, temos que tomar isso como exemplo,
como Paulo fez, como ele entendeu todos os momentos que estava passando, porque nós, como igrejas, podemos estar passando por momentos de dificuldade, de aflição, mas sempre temos que ter no nosso coração que Deus cuida de todas as coisas, Deus está cuidando de nós. Se estamos aqui na nossa igreja, já temos 5 anos, às vezes podemos ter um pouco de dificuldade, ou achar que a nossa igreja não está indo conforme nós gostaríamos de estar, mas Deus está cuidando de tudo, Deus cuida dos seus, Deus tem um plano para a sua igreja. Irmãos, é essa mensagem que eu tenho essa noite. Quero dar graças a Deus por esse momento. Amém? Estarei orando. Senhor Deus do céu, te dou graças, meu Deus, por tudo. Obrigado por esse momento de estar na tua presença, na tua casa. Obrigado por tudo. Tua graça e misericórdia nos alcançou mais essa noite, mais esse dia. Possamos estar mais firmados em ti, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.